Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós leremos do versículo 22 até o versículo de número 30. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 22 ao versículo 30. Que bênção, né? Estarmos aqui nessa manhã, glorificando o nome de Jesus. O título da mensagem dessa manhã é Plena Satisfação em Cristo. Plena satisfação em Cristo. Nós vamos aprender um pouco sobre a história de João Batista, um homem que viveu essa plena satisfação, essa plena alegria em Cristo, e a sua vida nos ensina, nos inspira. Nós vamos aprender então nessa manhã com a vida deste homem à luz da palavra de Deus. Diz assim então o texto, João capítulo 3, a partir do versículo 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra o mais profundo do nosso ser, Pai. Nessa hora, Espírito Santo, fala ao nosso coração. Estamos sedentos, desejosos por conhecer mais a Ti, por conhecer mais a Tua vontade para as nossas vidas. Usa a minha vida nesse momento com graça e que a boa semente da Tua palavra encontre no nosso coração terra fértil e dê muito fruto, fruto de nova vida, de vida transformada. É a nossa oração em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, João Batista é um homem cujo nascimento foi improvável, a vida foi intrigante e a sua morte foi muito impactante. João Batista, os seus pais, ele era filho de Zacarias e de Isabel, eles não podiam ter filhos, porque Isabel, sua mãe, era estéril, e os seus pais já eram avançados em idade, mas certo dia Deus envia um anjo para falar com Zacarias, que era sacerdote. Então Deus faz uma promessa para esse casal e lhes envia um filho. Lhes dá esse privilégio de, na velhice, terem um filho. Um casal que não tinha a possibilidade de ter um filho, Deus faz milagres. É muito lindo como que Deus usa os improváveis. Na Bíblia temos muitos exemplos de mulheres que eram estéreis, que não poderiam ter filhos. Deus faz questão de usar essa mulher para serem mães de grandes homens da história. Então João nasce e ele tem uma vida muito intrigante. João era uma pessoa fora da curva na sua época. Ele era socialmente diferente. Se pudéssemos usar um termo mais contemporâneo, João era um cara um tanto quanto esquisito, um tanto quanto estranho. Ele vivia isolado, ele se vestia de uma maneira diferente, ele se alimentava de uma forma peculiar, e ele era um homem muito radical em sua palavra. Ele vem preparando o caminho de Jesus, anunciando o reino de Deus,
e ele dizia: o reino dos céus está próximo, arrependam-se, creiam no Evangelho. E João não tinha moleza não, irmãos. Não devia ser fácil participar do ministério de João, porque a sua palavra era muito dura, muito firme. João era um homem que condenava o pecado sem meias palavras. Em certo momento a Bíblia diz que alguns fariseus, alguns mestres da lei começaram a segui-lo e queriam ser batizados. E João diz para eles: raça de víboras, vocês devem mostrar fruto de arrependimento. Vocês acham que por me seguir, por querer serem batizados, vocês vão se livrar da ira vindoura? Olha que palavra firme e pesada que João tinha. E ele era um homem muito radical. Ele desde o ventre de sua mãe glorificou a Jesus. A Bíblia mostra que João Batista, quando Isabel, sua mãe, estava grávida dele, no ventre, Maria vem visitá-la, Maria também grávida, e quando Maria faz uma saudação, o bebê se mexe, ele fica agitado no ventre de sua mãe, porque desde o ventre ele reconhecia Jesus Cristo, ele reconhecia o seu Senhor, aquele que ele deveria preparar o caminho. E esse homem que viveu e que morreu para Cristo, foi o mesmo que em certo momento mandou um recado para Jesus dizendo assim: perguntem para ele se é ele mesmo, ou se eu devo esperar mais um pouco. Porque Jesus não era tão radical como João. E João talvez tenha ficado decepcionado, porque Jesus não foi tão radical, tão extremista como ele. Então João, ele tem que entender que isso era particular dele. A sua vida, essa forma intensa, essa forma radical de agir e de exercer o ministério. E João Batista, irmãos e irmãs, ele morre de uma forma muito triste, muito trágica. Ele morre por causa do Evangelho, por causa do seu ministério. A Bíblia nos mostra que ele foi preso e que ele pregava para Herodes, e Herodes até gostava de ouvir a sua pregação, a sua mensagem, mas em certo momento João Batista, ele começou a acusar Herodes, porque Herodias, sua esposa, era uma mulher, um relacionamento ali errado, de adultério. Então Herodias arma uma cilada, uma situação, e consegue fazer com que João fosse assassinado. Cortaram a sua cabeça e levaram num prato diante de Herodias. E Jesus, a Bíblia nos mostra que quão grande era o carinho que Jesus tinha por João Batista, porque é uma das poucas vezes em que Jesus parece ficar abatido, entristecido, porque perdeu o seu parente, o seu primo, o seu grande amigo e aquele que veio para lhe preparar o caminho. João Batista morreu por causa de Jesus. Mas João Batista, como nós lemos aqui nesse texto, no versículo 29, no final do versículo 29, ele diz: essa alegria já se cumpriu em mim. João Batista, com toda a sua história, com todo o seu contexto, com toda a sua vida, mas ele foi alguém que pôde dizer: a plena alegria, a plena satisfação de Cristo se cumpriu na minha vida. E eu e você podemos aprender algumas lições com este homem, à luz desse texto. Como que eu e você podemos, assim como João Batista, viver uma vida de plena alegria, de plena satisfação em Cristo Jesus. E a primeira lição diz respeito à identidade e propósito. João Batista, irmãos e irmãs, era alguém que sabia exatamente quem ele era, mas que sabia também quem ele não era. Quando chegam para João e dizem, em certo momento: você é o Cristo, você é aquele que haveria de vir, você é o Messias, ele diz: não, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que veio para preparar o caminho. Eu sou aquele que veio para endireitar as veredas. Eu sou aquele de quem o profeta diz: eu sou a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. João sabia exatamente quem ele era e quem ele não era. João sabia a sua identidade, o seu propósito, a sua missão de vida. E ele estava feliz e satisfeito com isso. Sabe que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm muita crise de identidade.
As pessoas querem ser algo que elas não são. E muitas vezes estão insatisfeitas com quem de fato elas são. As redes sociais nos mostram isso. As pessoas, muitas vezes, que você conhece só por meio das redes sociais, não são tudo aquilo que está lá. Porque todos nós queremos mostrar nas redes sociais a nossa foto mais bonita, a nossa foto mais elegante, coloca lá um filtro bacana para tirar as imperfeições, posta lá o momento mais bacana do seu dia, da sua semana. Eu nunca vi alguém postar uma foto na rede social acabando de acordar, com a cara amassada, descabelado, ou numa situação terrível, poxa, furou aqui o pneu do meu carro, estou numa situação terrível. Não, é só coisa boa. Porque nós queremos ter essa vida boa, essa identidade. Quantas pessoas que elas têm uma crise séria com a sua aparência física, com o seu jeito de ser. Pessoas que querem ser algo que elas não são, porque a sociedade atual vive uma grande crise de identidade. E aí coloca-se parâmetros, modelos de pessoas perfeitas fisicamente, perfeitas na sua vida, tudo é bom, tudo é maravilhoso. E nós começamos a ficar frustrados com quem nós somos. Mas João é essa pessoa que nos ensina. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, ele diz: ninguém pense além do que deve a respeito de si mesmo. Paulo está dizendo aqui, nós não devemos ter um pensamento nem muito bom, nem muito ruim. Porque da mesma forma que tem pessoas que se acham inferiores, que vivem uma vida mesquinha, eu não sou ninguém, eu sou feio, a minha vida não dá certo, eu não tenho nenhum talento, eu não sei cantar, não sei tocar, não sei fazer nada. Ah, como eu sou um coitadinho, também tem o outro extremo, daqueles que se acham bons demais, daqueles que se acham os melhores. E Paulo diz, nós precisamos ter um conceito equilibrado a respeito de quem nós somos. Nem altivez, que é se achar demais, e nem mesquinhez, que é se achar de menos. Em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia fala a esse respeito. A Bíblia fala de quem nós éramos sem Cristo. E a nossa identidade sem Cristo, irmãos e irmãs, é uma identidade terrível. Paulo fala que nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus, que éramos escravos do pecado e das trevas, que éramos inimigos de Deus, que éramos pessoas que realmente espiritualmente não tínhamos nenhum valor. Mas, em Cristo Jesus, eu e você temos uma nova identidade, filhos e filhas de Deus. Você pode dizer amém para isso? Em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, eu e você temos valor. Em Cristo Jesus, nós somos alguém importante. Nós somos alguém por quem Jesus morreu naquela cruz, entregou a sua vida, derramou o seu sangue. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos obra aleatória. Deus pensou na minha vida e na sua vida com carinho, Ele planejou os nossos dias. Sabe que pregando para os adolescentes aqui, no último final de semana, eu falava a esse respeito. Talvez nem o seu pai e a sua mãe planejou a sua vida. Talvez você seja fruto de um relacionamento que durou só uma noite, ou você seja fruto de um casamento, mas às vezes o pai e a mãe não estavam planejando naquele momento, mas Deus não erra nos seus planos. Deus fez a mim e a você de forma linda, maravilhosa. E nós temos uma identidade e um propósito muito bem definidos nele. Nenhum de nós é igual, irmãos. Já pensou nisso? Não existe ninguém, nunca existiu na história da humanidade, nunca existirá alguém igual a mim, igual a você. Cada ser humano é único. Deus não nos faz em linha de produção, não coloca numa forma, não. Nós somos obra-prima. Deus nos faz com arte. Cada um de nós, uma pessoa que tem valor para Cristo Jesus. Você pode dizer amém para isso? E isso faz cair por terra a altivez e a mesquinhez. Quem se acha demais entende que na verdade não é tanto assim. E quem se acha de menos entende o seu valor em Cristo Jesus. João Batista era alguém que sabia, tinha segurança. Tinha segurança, olha, não tem problema eu não ser o Cristo. Talvez João pudesse sofrer com isso. Eu não sou o Cristo, eu sou só alguém que veio preparar o caminho.
Mas ele não tinha problema com isso. Para ele estava tudo bem, porque ele tinha firme a sua identidade e o seu propósito de vida. E o nosso propósito, irmãos e irmãs, nós só encontramos em Cristo Jesus. Podemos buscar em tantos lugares, mas é somente nele que está escondido o nosso verdadeiro propósito e a nossa verdadeira identidade. Mas em segundo lugar, João nos ensina a respeito da medida do sucesso. Esse texto é interessante porque é um momento peculiar na vida de João Batista. Os seus discípulos chegam para ele e começa ali uma discussão, um alvoroço, e eles dizem: João, olha só, nós estamos preocupados com o nosso ministério, porque aquele que o Senhor disse que é o Messias, que é o Cordeiro de Deus, aquele Jesus, ele está exercendo o ministério dele, e ele abriu uma igreja aqui perto. Jesus foi batizar num lugar próximo de onde João estava. Jesus abriu uma igreja aqui perto e está todo mundo deixando o nosso ministério e indo para ele. O indicador do nosso ministério está caindo, está preocupante. Mas João Batista diz: olha, vocês estão interpretando errado a nossa medida de sucesso. Na verdade, o objetivo é exatamente esse. O objetivo é que ele cresça, que ele apareça, que o ministério dele ganhe mais fama e que eu e o meu ministério venhamos diminuir. Irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo onde a cobrança é cada vez maior. As pessoas, a medida do sucesso nesse mundo, nessa sociedade que nós vivemos, é quem veste a melhor roupa, quem tem o melhor carro, quem tem a melhor casa, o valor da nossa conta bancária, o status, a fama, a posição, o sucesso profissional, o sucesso ministerial, são as formas que o mundo indica, mensura o sucesso. E foi o que aconteceu aqui com os discípulos de João Batista. Mas João, ele vem para nos ensinar que nós até podemos ter essas coisas, mas elas são secundárias. Nós até podemos ser bem-sucedidos na nossa vida, mas o verdadeiro indicador de sucesso, a verdadeira medida de sucesso na vida de cada um de nós, é se nós estamos cumprindo o nosso propósito de glorificar a Cristo. João entendia isso. O ministério de João estava diminuindo, os discípulos estavam indo embora, tudo estava minguando, a sua fama, a sua relevância. E qualquer pastor, não é verdade, Giovanni, ficaria frustrado com isso. Qualquer pastor, qualquer igreja ficaria muito preocupado. Mas João disse: não no meu caso. Porque eu sei qual é o meu papel. E se as pessoas estão indo para ele, se o ministério dele está crescendo, eu estou feliz. Eu estou satisfeito, porque foi para isso que eu vim. O apóstolo Paulo, ele viveu uma situação muito semelhante. O apóstolo Paulo também foi alguém que a sua vida começou a ir de mal a pior. E que, humanamente falando, pelos critérios, pela medida humana, a vida de Paulo, o ministério de Paulo não estava tendo muito sucesso. Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, Paulo foi desacreditado pelas próprias igrejas que ele plantou. Pense você que Paulo teve que escrever em uma de suas cartas aos Coríntios falando da sua autoridade apostólica, porque começaram a descredibilizar, desacreditar do apostolado de Paulo. Então ele tem esse sofrimento, ele é perseguido, ele é açoitado, ele é preso. Tem um momento já no fim da sua carreira, no fim da sua vida, que Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, no momento em que eu mais precisei, Timóteo, todos me abandonaram. Ninguém ficou comigo. No momento em que eu passei pelo julgamento, pelo tribunal, pela prisão, todos foram embora. E Paulo poderia pensar: a minha vida não está sendo bem sucedida. Paulo poderia pensar que a sua vida estava dando errado. Mas Paulo reconheceu o seguinte: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. A minha vida está se acabando. Humanamente eu não estou muito bem, mas a missão está sendo cumprida. O evangelho está sendo pregado. As igrejas estão sendo plantadas. E Paulo reconhecia isso e vivia para isso. E é alguém que também viveu essa plena satisfação em Cristo Jesus.
Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida ministerial, o seu casamento, a sua família, o seu psicológico, tudo isso. E tudo isso pode estar bom. Glória a Deus se tiver, que assim seja. Mas o verdadeiro indicador de sucesso da minha e da sua vida é glorificar a Jesus. É viver para Jesus. É cumprir o propósito e a missão que Ele deu para mim e para você. Você pode dizer amém para isso? Amém. Terceira lição é o versículo de número 30, quando João diz: convém que ele cresça e que eu diminua. João, ele conclui a sua fala com essa frase que é tão famosa, que é tão marcante. Ele diz: convém, outra tradução diz: importa, é necessário, é importante, o que realmente tem valor é que ele cresça e que eu diminua. João reconhece isso, que era necessário que Jesus crescesse, que Jesus aparecesse, prevalecesse, que ele diminuísse. E eu e você, irmãos e irmãs, somos chamados a viver isso que João viveu. Talvez eu e você não tenhamos um ministério para preparar o caminho para Jesus, mas certamente a minha vontade deve diminuir, para que a vontade dele prevaleça na minha vida. As minhas convicções devem diminuir, para que os princípios dele dominem a minha vida. Os meus sonhos, os meus projetos de vida devem diminuir, para que os sonhos e os projetos que ele tem na minha e na sua vida prevaleçam. Irmãos e irmãs, em Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo diz assim, não precisa abrir, atente-se à leitura que eu vou fazer. Paulo diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A palavra aperfeiçoamento que ele usa no versículo 12, a ideia aqui é de alguém que está talhando uma pedra bruta. Você certamente já viu isso. Quando os artistas, aquelas pessoas que têm habilidade, pegam uma pedra bruta ou um pedaço de madeira e começa com habilidade de talhar, ele usa ali uma faca, um instrumento, e ele vai talhando, e quando você percebe, está surgindo ali uma figura, uma imagem, uma escultura linda de uma pessoa ou de um objeto, e ele vai talhando, talhando. Aperfeiçoamento aqui no versículo 12, quer dizer exatamente isso. É isso que o Espírito Santo está fazendo com a minha e com a sua vida. Eu e você somos pedras brutas que o Espírito Santo está talhando, está desenhando, e o desenho final é a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: até que alcancemos a estatura da plenitude de Cristo, do varão perfeito, do humano perfeito, daquele que é a nossa referência, daquele que é o nosso alvo de vida. E esse processo de santificação, esse processo que todo cristão vive, o objetivo é esse, que nós vamos desaparecendo, nós vamos deixando de lado a nossa própria natureza, e Cristo Jesus, a natureza de Cristo, vai tomando lugar na nossa vida. O apóstolo Paulo escreve também aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 14 e 15, ele diz: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A minha vida e a sua vida deve ser vivida para Cristo Jesus, para glorificar a Cristo.
deixar de lado o pecado, deixar de lado as nossas vontades, deixar de lado os nossos interesses, deixar de lado aquilo que é propriamente nosso e seguir para uma vida que glorifica Cristo. Deixar de lado o nosso ego. O ego é algo que tem causado grandes males na humanidade desde o jardim do Éden. O desejo de ser grande, o desejo de ser extraordinário. A nossa vida deve ser vivida para Cristo Jesus. Eu e você somos chamados, eu e você somos convidados a diminuir, para que Ele cresça. E que possamos dizer como Paulo disse aos Gálatas, porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo é alguém que pôde declarar isso porque ele chegou nesse nível. Ele passou pelo processo e ele foi desenvolvendo, e Paulo foi deixando de lado a sua vida. Nós sabemos que Paulo era perseguidor da igreja, era alguém que fez muitos males à igreja, mas ele se converteu, ele sofreu, ele passou por muitas dores, até que Jesus foi talhando a sua vida, foi aperfeiçoando o seu caráter, e Paulo chegou o momento de dizer, olha, essa vida que eu vivo é pela fé no Filho de Deus. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que manifesta o seu caráter em mim. E nessa mesma carta de Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim, irmãos, estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Irmãos e irmãs, eu e você somos chamados, assim como João Batista, assim como Paulo, assim como tantos outros, a experimentar o nosso eu diminuindo e Cristo prevalecendo na minha e na sua vida. Os nossos princípios, os nossos valores não são nada se Cristo não estiver prevalecendo na minha e na sua vida. E que eu e você possamos, como João Batista, no versículo 29, dizer, essa alegria já se cumpriu em mim. Jesus, a minha maior alegria é viver para Ti, é estar firmado em Ti, é ter a minha identidade, o meu propósito em Ti, é viver a minha vida entendendo que a medida do sucesso é o Senhor quem determina. Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Vamos declarar isso junto? Coloca a mão no seu coração. Diga assim, Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Mais uma vez, Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça.